abrirem as suas Bíblias comigo no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 1. Me apresentar para as pessoas que irão nos assistir pelo Facebook ou pelo YouTube, que talvez não conheçam. Me chamo Anésio Júnior, sou pastor do Ministério Apostólico ID em Maracaçuné, juntamente com a minha esposa, a Bispa Samara, e com o Emanuel Azaf e o Anésio Neto. São os nossos filhos. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E enquanto eu dei esse tempo para você buscar lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo de número 1, que diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, observa, o dia, a vinda do Senhor e a nossa reunião com eles, ela não é uma vinda e uma reunião desligada um do outro. A nossa reunião com Ele vai acontecer no momento da sua vinda. É o que o texto está dizendo. Pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Observa, o apóstolo Paulo está conversando com o povo de Tessalonicenses, porque ele estava visando algo, ele queria algo, ele queria guardar a igreja, de que a igreja fosse mal instruída acerca do dia do Senhor. Por quê? Porque é claro aqui que ele está falando, irmãos, que pessoas estavam induzindo outras a entender que esse dia já havia chegado, o dia do Senhor. Porém, ele diz assim, o dia do Senhor ainda não chegou. E aí ele vai falar algo muito interessante no versículo 3, acerca do dia do Senhor, acerca da vinda de Jesus. Ele vai dizer assim, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Ou seja, Jesus vai vir, o dia do Senhor vai acontecer, mas para que isso aconteça, primeiro vai acontecer a apostasia. E logo após, ou junto da apostasia, ele vai dizer assim: e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Preste atenção, nós vamos aprender aqui no estudo que esses são dois títulos dados por Paulo, dos três que tem aqui em 2 Tessalonicenses 2. Paulo dá 3 títulos ao anticristo, que é o homem da iniquidade, o filho da perdição e o iníquo. Todas essas 3 palavras são direcionadas ao anticristo. Mas vamos continuar, perceba, o apóstolo Paulo está dizendo assim, antes que Jesus venha, ele está falando para a igreja, antes que Jesus venha, vai acontecer a apostasia e o anticristo vai ser revelado. Ou seja, antes que tudo isso aconteça, é necessário que o anticristo seja revelado. E a igreja vai estar aqui no tempo que o anticristo for revelado, porque é o ensino que Paulo está tratando aqui. Irmãos, não chegou o dia do Senhor ainda, ele ainda não veio, o anticristo ainda não foi revelado. E ele está dizendo isso, irmãos, porque para que a igreja aprenda e entenda. Versículo 4, o qual está falando de quem? Do anticristo. O que é que o anticristo vai fazer, irmão? Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém
para que ele seja revelado a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela plena manifestação da sua vinda. Irmãos, quando é que as coisas vão ficar bom para a igreja? Quando é que as coisas ficarão boas para todo mundo? Quando Jesus, na manifestação plena da sua vida, extirpar todo o mal. Por que Jesus ensina a igreja a orar? Vocês já pararam para analisar isso? Por que Jesus ensina a igreja a orar? Venha o teu reino. É porque só com a vinda do reino, com o estabelecimento do reino e com o próprio rei reinando, é que a maldade ela vai ser extirpada. E Jesus ensina na sua oração que a gente deve orar para que o reino venha e não para que a igreja seja tirada. Amém? Então, continuando sobre pessoas e eventos negativos no fim do tempo. Então, qual é as pessoas e os eventos negativos no fim do tempo? Eu não vou repetir a ministração passada e nem a retrasada. Você vai pegar lá, já está no YouTube e tem também no nosso Facebook. Então, eu já vou a partir de agora. Uma pessoa que vai se manifestar trazendo aspectos negativos do fim dos tempos é o anticristo, que é do que Paulo está falando aqui. O anticristo, ele vai ser o último líder mundial, e ele, como nós lemos lá em Tessalonicenses, e como diz em Daniel 8:24, ele fará guerra contra o Senhor e contra o seu povo. E Daniel 8:24 diz assim: grande é o seu poder, destruirá os poderosos e o povo santo. Ou seja, ele vai fazer perseguição contra o povo de Deus. A Bíblia diz que ele se levanta contra tudo que é Deus ou é objeto de culto. Então, há 4 componentes do império do anticristo. Tem 4 coisas que vão favorecer que por um tempo esse império prevaleça, que são as autoridades políticas, são a força militar, o controle, glória a Deus pelo motoqueiro, Deus te abençoe, motoqueiro, o controle econômico e o controle e manipulação religiosa. Então o anticristo ele vai prosperar, ele vai prevalecer, e haverá essa base do seu governo, a base de sua atuação se dará por meio da autoridade política, se dará por meio da sua força militar, pelo controle econômico e pelo controle e manipulação religiosa. Então, como eu falei agora, Paulo vai se referir ao anticristo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 3 e no versículo 8, ele vai dizer que o anticristo, ele é o filho da perdição, ele é o homem da iniquidade e ele é o iníquo. Mas o apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele vai chamar o anticristo de besta 36 vezes. Então o anticristo, além dele ser o filho da perdição, o iníquo, o homem da iniquidade, ele é a besta descrita em Apocalipse. E lá em Apocalipse essa palavra é citada por 36 vezes. Além do anticristo, que são as pessoas que vão se manifestar de maneira negativa nesse tempo, irmãos, o falso profeta. Quem será o falso profeta? O falso profeta, irmãos, vai ser o principal aliado do anticristo. O falso profeta, ele vai ser o líder religioso dessa religião mundial que vai se dar no fim dos tempos. Então haverá uma aliança religiosa no fim dos tempos,
E essa aliança religiosa, ela vai ser encabeçada pelo falso profeta. Está lá descrito em Apocalipse capítulo 13, do versículo 11 ao 18. E como principal aliado do anticristo, ele vai trabalhar sobre algumas estratégias. A primeira estratégia, irmãos, do falso profeta é operar com discursos inflamados pelo próprio inferno, inspirados por poderes demoníacos para enganar, para fazer milagres, como descreve em Apocalipse 13, no versículo 12 ao 14. Então, o falso profeta, ele vai ser aquele homem, aquela pessoa que ele vai ter uma oratória, uma fala que é inspirada praticamente pelo próprio Satanás, por demônios, e ele vai fazer sinais. E as pessoas vão olhar tudo aquilo ali e vão ser enganadas por ele. Outra coisa que vai ser uma estratégia do falso profeta vai ser usar a imagem da besta. A imagem da besta e o sistema da marca da besta. E para que ele vai usar a imagem da besta e o sistema da marca da besta? Para que as pessoas que estarão nesse tempo, elas prestem lealdade, elas entreguem a sua lealdade ao anticristo. E o contrário também é verdadeiro. Se a pessoa não dá a sua lealdade ao anticristo, automaticamente vai ser perseguido. Por quê? Porque a terceira estratégia do falso profeta é que ele vai ter autoridade para legislar. E as leis que ele vai induzir as pessoas nesse tempo, os homens que estarão à frente da autoridade política vão constituir leis que vão legalizar a morte dos judeus e a morte dos cristãos, a morte de todos aqueles que forem contra o anticristo. Então vai ser legalizado por lei que eles vão ter direito de perseguir e matar. Então, irmãos, será um tempo que só Deus para guardar, só Deus para proteger, só Deus para, com a sua operação poderosa, estabelecer a sua graça. Irmãos, o segundo ponto acerca do falso profeta é que ele vai trabalhar no ecumenismo religioso. Ou seja, não tem aquele tipo de pensamento que as pessoas dizem assim, todas as religiões levam ao mesmo Deus. Isso vai acontecer nesse tempo, porque esse pensamento, o anticristo vai cauterizar a mente das pessoas de maneira que elas vão abraçar isso como se fosse uma verdade. Como se fosse uma verdade. A religião vai ser, irmãos, falsificada. Haverá uma religião global que vai imperar o ecumenismo. Então, o falso cristianismo e as outras religiões globais vão estar abraçadas, vão estar ali envolvidas, e o falso profeta vai ser o cabeça disso. Depois disso, irmãos, tem o anticristo, tem o falso profeta e tem a imagem da besta. O que é a imagem da besta, irmão? Possivelmente a imagem da besta é uma estátua do anticristo, ou uma imagem, um ídolo do anticristo. Ela possuirá, irmãos, dado pelo próprio diabo, poder demoníaco. A imagem vai falar, a imagem vai respirar e a imagem vai legislar. Quem vai estabelecer essas leis de perseguição vai ser essa própria imagem, irmãos. Está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 14 a 16. Vamos ler aqui. Apocalipse 13, 14 a 16. Deixa eu pegar aqui, irmãos. Só um momento. Apocalipse capítulo 13,
Eu falei 14 e 16, não é isso? Se tiver algum dos irmãos da liderança aí que estão acompanhando pelo Facebook, os textos que eu for citando, vai colocando para os irmãos aí, ou então copia lá o link que eu já coloquei essa ministração e coloca aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Diz assim: seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi-lhe permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu, e que foi-lhe concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e escravos. Faz com que lhe seja dada uma marca na mão direita ou na testa. Então, irmãos, esta imagem da besta, ela vai ser um instrumento maligno nas mãos do próprio anticristo, nas mãos do falso profeta, irmãos. Essa imagem da besta, queridos, ela vai servir a um único propósito: levar o povo, levar as nações da terra a adorar o anticristo. Qual é o propósito da imagem da besta, da imagem do anticristo? Levar todos a adorar o anticristo. Essa é a principal meta, esse é o principal propósito, é gerar um mover mundial de adoração ao anticristo. Irmãos, isso é uma imagem figurada do que aconteceu em Daniel capítulo 3. Vocês lembram o que acontece em Daniel capítulo 3? O rei manda construir uma imagem e diz que na hora que tocasse a música de adoração, todo mundo deveria se prostrar, e quem não se prostrasse ia ser lançado na fornalha de fogo ardente. Vocês lembram da história? A Bíblia vai falar que Mesaque, Sadraque e Abednego, eles se recusam a adorar, a se prostrar àquela imagem. E assim, irmão, a igreja vai fazer, a igreja vai se negar a adorar o anticristo. A igreja não vai negociar, irmãos, a sua adoração. Amém? Irmãos, essa imagem do anticristo, ela é um sinal profético muito forte no fim dos tempos. Para você ter uma ideia, no livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele vai falar desta imagem por 10 vezes. A imagem da besta, ou a imagem da besta, isso, a imagem do anticristo, ela é falada, ela é citada por 10 vezes no livro de Apocalipse. E aí, irmãos, entra um outro ponto, que é a marca da besta. A marca da besta, irmãos. E aqui, muitas pessoas divergem sobre o que vai ser a marca da besta. Tem gente que diz que vai ser um chip, que vai ser implantado na mão. E eu quero dizer para vocês que ninguém sabe o período que haverá essa manifestação, mas tem muita tecnologia, irmão. Vocês sabiam que há marcas que são químicas, que marcam a pessoa, que não é necessário ser um chip? Então, pode ser uma marca química que nem dá para aparecer, ou qualquer uma outra coisa tecnológica. A gente colocou na cabeça que é um chip. Necessariamente não é necessário que seja um chip. Também não estou dizendo aqui que não vai ser um chip, viu, irmãos? Pode ser um chip, mas haverá uma marca. E essa marca, ela vai ser na mão ou na fronte. Só que deixa eu te dizer aqui uma coisa, irmãos. Essa marca, ela está muito mais ligada a uma simbologia, a algo que aponta para Deuteronômio capítulo 6, no versículo 8, que Deus vai dizer assim, se você
Deuteronômio 6, 8. Diz assim: amarre esses mandamentos no braço, como constante lembrete, fixa-os à sua testa. Preste atenção. O que é que Deus, quando entrega a sua lei, irmãos, o texto mais sagrado para o judaísmo, o texto mais sagrado para o judaísmo está em Deuteronômio capítulo 6, é o versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor somente. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Presta atenção. O texto mais sagrado, e aí no versículo 8, ele vai dizer assim: ata os mandamentos no braço, como lembrete, e fixa-os na testa. Está falando de quê, irmão? Da mentalidade que isso produz. Que o Shema Israel, o ouve, ó Israel, que é o texto mais sagrado do judeu, ele modela a mentalidade do judeu e modela a forma como o judeu vive, como o judeu age. Amém? A marca na testa e a marca na mão. É uma mentalidade que vai modelar uma forma de agir, uma forma de se conduzir. Da mesma forma como o Senhor, irmãos, a marca da besta, e aqui eu não estou dizendo que não haverá, seja um chip, e aqui eu não estou dizendo que não haverá, não estou dizendo que não é um chip ou que seja qualquer outra coisa, mas a marca da besta, irmãos, ela vai começar numa mentalidade que vai gerar uma conduta, numa mentalidade que vai gerar um comportamento. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, aqueles que receberam essa marca, eles vão poder comercializar. Mas aqueles que não receberam essa marca, eles não vão poder comercializar. E aí, ainda, irmãos, serão vistos como criminosos. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Vamos supor que você é um comerciante e que você sabe que eu sou cristão. É necessário de uma marca, seja na mão ou seja na testa, se você já foi convencido de que o cristão é errado e de que o anticristo é o verdadeiro Deus. É necessário de algo a mais do que uma mentalidade que vai produzir uma ação, para que você não venda e para que você denuncie o outro. Não. Eu estou dizendo que vai ser somente isso. Não estou dizendo isso. Só estou mostrando para você que muitas das vezes a gente está esperando um chip na mão ou algo na testa, um chip sobre a testa, e já está sendo formada uma mentalidade de perseguição. Você sabe qual é a religião que pessoas são perseguidas no mundo que mais morrem? É o cristianismo. Segundo a organização Portas Abertas, há mais de 235 milhões de cristãos hoje no mundo sendo perseguidos. Então, irmão, uma mentalidade que vai gerar um comportamento já está sendo estabelecido. Para essas pessoas que olham o cristianismo como algo errado, para eles abraçarem o anticristo em perseguição à igreja, vai ser 2 palitos, irmão. Vai ser rápido. Para muitos vai ser prazeroso. Assim como ninguém pode se comprometer em dar acidentalmente a sua vida para Jesus, para receber a salvação, da mesma forma, aqueles que vão receber a marca da besta, eles vão ter consciência que estão recebendo essa marca. A marca da besta vai ser como aceitar o anticristo como seu Deus. Assim como nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor, e há uma marca que vai modelar o nosso pensamento e
vai a partir daí modelar o nosso comportamento segundo a palavra de Deus, assim vai acontecer com o anticristo. Aqueles que receberem o anticristo como seu Deus, e é isso que vai acontecer, uma adoração, o anticristo sendo adorado como Deus, eles vão ser modelados numa mentalidade que vai gerar um comportamento. Então eles vão ter compreensão. Não tem essa história assim, diz assim: ah, eu não sabia não, Jesus, que era um anticristo. Sabe, irmão, quem aceitar a marca vai aceitar consciente de que está aceitando uma marca, que é a marca da besta, que é a marca para caminhar com o anticristo. Outro evento marcante, irmãos, desse período será a aparente cura do anticristo. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o anticristo, lá no capítulo 13, no versículo 3, deixa eu abrir aqui, vá comigo lá em Apocalipse 13, versículo 3, vai dizer assim: uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão que deu poder e autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Irmãos, o que vai acontecer aqui, irmãos? Essa ferida mortal, essa morte e ressurreição vai imitar quem, irmão? Quem verdadeiramente morreu e ressuscitou? Jesus Cristo. E o que é que Satanás, o que é que o falso profeta, o que é que o anticristo farão, irmãos? Justamente o povo acreditar nesse momento. A Bíblia diz aqui que o povo vai ficar maravilhado por causa disso, vão adorar. Vão adorar, irmão, vai gerar adoração. Por quê? Porque assim como Cristo morreu e ressuscitou, é o que vai acontecer, uma morte e ressurreição. É uma morte e ressurreição. Depois disso, irmãos, o que é que vai acontecer? Vai se manifestar a abominação da desolação. O profeta Daniel fala da abominação da desolação. E Jesus, no capítulo 24 de Mateus, no seu sermão profético, vai falar que Daniel falou a respeito da abominação da desolação. Mas o que é que vai ser, irmãos, segundo o entendimento daquilo que nós estamos ensinando, daquilo que nós temos entendido hoje? Essa abominação da desolação vai ser o momento em que o anticristo vai chegar, irmãos, no santuário de Deus, e ali no santuário de Deus ele vai se declarar sendo Deus, e ele vai colocar ali uma estátua, e essa estátua ela vai proferir blasfêmias, ela vai proferir maldades, ela vai decretar a morte de pessoas que servem a Deus. Então o que é essa abominação da desolação? É esse momento, é essa atitude de Satanás encher o coração do anticristo, possuir ele de tal forma que ele no santuário do templo vai se proclamar Deus e vai colocar uma estátua naquele lugar, e aquela estátua ela vai proferir blasfêmias e vai fazer com que todo o povo adore, vai fazer com que todo o povo adore o anticristo. A profanação do templo, irmãos, acontecerá quando? Na manifestação, no ato da abominação da desolação. Daniel 9:27 descreve isso, Mateus 24:15 descreve isso, e o texto que nós lemos de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz isso. Eu vou reler o texto aqui de 2 Tessalonicenses. Deixa eu pegar aqui o texto.
pegar Daniel 9. Daniel 9, versículo 26. 9:27, perdão. Diz assim: esse rei fará uma aliança de paz com Israel e deverá durar uma semana. A gente já viu isso, que são 7 anos. No meio da semana, 3 anos e meio, ele quebrará as suas palavras, ele romperá a aliança. Vai obrigar o povo a parar com todos os sacrifícios e ofertas, e depois, como ponto alto de todas as suas maldades, esse inimigo vai profanar horrivelmente o templo de Deus. Mas na hora exata que Deus planejou, o terrível castigo acontecerá de repente contra esse perverso. Então presta atenção, irmãos. Essa abominação da desolação, queridos, ela vai acontecer no momento em que ele quebrar a aliança de paz, se proclamando Deus, se autoproclamando Deus. Então ele vai profanar o templo. Abra comigo de novo em Tessalonicenses, por gentileza. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler desde o versículo 1 de novo, que aqui eu quero conversar um pouco mais, me ater um pouco mais aqui com vocês. 2 Tessalonicenses 2. Amém? Todos encontraram, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Diz assim: agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus e do nosso encontro com Ele. Preste atenção. Eu acho esse texto fantástico. Por quê? Porque quando é que o apóstolo Paulo atrela o encontro da igreja a Jesus? O texto é bem claro. Ele diz assim, a respeito da vinda do nosso Senhor e do nosso encontro. Amém? Quando é que a igreja se encontra com Jesus, irmão? Na sua vinda. Amém? Na sua vinda. Preste atenção. Lê o texto comigo. Versículo 2: não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Ou seja, nesse tempo já tinha gente dizendo, irmãos, ensinando falsamente sobre o dia do Senhor. Aí Paulo vai dizer: não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a apostasia e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Presta atenção. Olha o que é que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo assim, que quando o anticristo se manifestar, a igreja ainda estará na terra. Amém? Por quê? Porque ele vai dizer que antes de Jesus vir, antes de Jesus estabelecer a sua vinda, é preciso que haja apostasia e é preciso que o anticristo, o homem da perversidade, o homem da maldade seja revelado. Amém? E quando é que ele vai se revelar, irmãos? 3 anos e meio. Ele rompe o tratado e ele diz assim: eu sou Deus e quero ser adorado como Deus.
Desse momento, marca-se 3 anos e meio, até que toque a última trombeta, que é a 7ª, e Jesus desça no final da grande tribulação para buscar a sua igreja. Mas o texto que eu quero tratar com vocês está um pouco mais à frente, porque esse texto nos é ensinado, o versículo 6 e 7, diz assim: e vocês sabem o que o está detendo, pois ele só poderá ser revelado quando sua hora chegar, pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que o detém. É interessante que a maioria das versões que se tem hoje fala só que se afaste, mas esse texto aqui, ele é comumente ensinado. Presta atenção, irmão, isso aqui eu quero me ater com você. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7 agora. Eu quero me ater nisso aqui com vocês para que a gente traga correção ao ensino, que ao nosso ver, ele não tem base bíblica, que é o ensino de que a igreja vai ser retirada antes da grande tribulação. E por que a gente não concorda com esse texto, principalmente com base no versículo 6 e 7? Porque a gente vai ter que entender que Paulo se contradiz. Porque se a gente acreditar que é a igreja que vai ser tirada e o Espírito Santo que vai ser tirado, o anticristo se manifestar, a gente também tem que entender. Fique à vontade, filho, traga aqui isso. Aleluia. Glória a Deus. Dá um tchauzinho. Obrigado, meu. Então, preste atenção. Paulo, no capítulo, no versículo 1, 2 e 3, Paulo está dizendo assim: gente, Jesus vai vir e a igreja vai se encontrar com ele. Presta atenção. A vinda de Jesus é um fato. Jesus vai vir, nós vamos se encontrar com ele. Só que estão ensinando que o dia do Senhor já chegou e não chegou. A prova, Paulo está ensinando. Paulo está dizendo assim: e a prova que esse dia ainda não chegou é que ainda não aconteceu a apostasia e o anticristo ainda não foi revelado. Ou seja, Paulo está dizendo assim: Jesus só pode vir depois que a apostasia e o homem da perversidade, o iníquo, for manifesto. Se o iníquo ainda não foi manifesto, Jesus ainda não veio, como é que lá na frente ele está dizendo, o mesmo Paulo vai dizer assim: olha, o que detém é a igreja, é preciso que a igreja saia. Paulo está se contradizendo então, porque primeiro ele está dizendo assim, ó, quando o anticristo se manifestar, a igreja vai estar na terra, certo? Aí o ensino da corrente dispensacionalista, nós respeitamos os irmãos, nós não entendemos dessa forma, mas nós respeitamos eles. Mas na corrente deles, eles ensinam que o versículo 6 e 7, quem detém o anticristo é a igreja. Agora pense comigo, Paulo está dizendo assim: o anticristo vai se manifestar e a igreja vai estar na terra, ok? Aí no versículo 6 e 7, ele diz assim: olha, para que o anticristo se revele, Deus tem que tirar a igreja e o Espírito Santo da terra. Ou ele errou no 6 e 7, ou ele errou no 3. Ou um ou no outro. Ok? Agora, o que realmente detém a manifestação do anticristo? É isso que eu quero tratar com vocês. É o ponto que hoje eu quero tratar com mais carinho aqui, de tudo aquilo que a gente tem ministrado hoje. Abra sua Bíblia comigo em
Romanos capítulo 13, versículo 1 a 4. Nós já lemos 2 Tessalonicenses. Eu vou reler 2 Tessalonicenses. Romanos 13, de 1 a 4. Eu vou reler Tessalonicenses. Você já fica em Romanos. Preste atenção. E agora sabeis o que o detém. O que o detém. Para que ele, o anticristo, seja revelado somente na ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ok? Romanos 13, de 1 a 4. Diz assim: porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Porque os magistrados não são para temor, não são para resistência, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, pois é ministro de Deus, vingador para castigar, para resistir aquele que pratica o mal. Ok? Paulo está dizendo que em Romanos que a autoridade, toda a autoridade, ela é investida por Deus. E lá em Tessalonicenses, o que é que ele está falando não é a única interpretação, mas é a interpretação que os patriarcas da igreja ensinaram, que as correntes de ensino mais antigas da igreja ensinavam. Irmãos, esse é o ensino mais comum nos primeiros séculos da igreja. O que é que detém, irmãos? O que é que detém na cabeça dos primeiros, dos pais da igreja? O que detém é o império neutro, o império romano, e o seu imperador, o masculino. Se refere ao sistema legislativo romano, no abstrato, no neutro, e a personificação do imperador no masculino. Ou seja, o que é que o texto, o que é que Paulo está falando para a gente, irmãos? Que o que detém, queridos, a manifestação do anticristo, primeiro, é o templo de Deus. Porque o texto vai dizer assim, para que ele seja revelado só na ocasião própria. Ou seja, tem um momento para que ele seja revelado, ok? Sim ou não? O texto diz ou não diz isso? Tem um momento em que ele vai ser revelado. E nesse momento, o que é que vai acontecer? O que o próprio Daniel descreve e o que o próprio livro de Apocalipse também vai descrever. Uma confederação de 10 nações vai entregar para ele a autoridade no momento determinado. O que é que detém ele? Os poderes e as autoridades que resistem todo aquele que pratica o mal. Se o anticristo chegasse hoje a ser revelado fora do tempo, isso é impossível de acontecer, mas se ele começasse a praticar maldade, você acha que os governos da terra não iriam se levantar contra ele? Sim. Sim. Mas no momento certo, na ocasião propícia, no tempo determinado por Deus, as autoridades vão se reunir e vão entregar na mão dele esse poder. Porque o que detém poderes governamentais, aqui não é a igreja que o detém, com todo respeito aos irmãos que acreditam assim. Aqui não é a igreja, aqui não é o Espírito Santo que o resiste. Porque o Espírito Santo e a igreja estarão em um único lugar, irmãos, no tempo da manifestação do anticristo. Eles estarão na terra.
Amém? Exemplo: qual foi o período da terra em que Deus teve que remover o seu povo para operar juízo? Me cite um momento em que Deus teve que remover o seu povo para operar juízo sobre a terra. Nenhum. Então, nós precisamos olhar para o texto, irmãos, e procurar a maneira mais correta de olhar para o texto. Porque no versículo 3, o apóstolo Paulo está falando claramente que a igreja vai estar na terra quando o anticristo for revelado. Então, se é a igreja, irmãos, que vai estar na terra, ela não pode ser tirada para que o anticristo venha. Ok? Amém? Você vai pegar depois isso aqui, você vai olhar tudinho. Segundo ponto para esse entendimento é que há o momento certo, irmãos, debaixo da soberania de Deus, para que isso aconteça. Então, irmãos, o que impede, acima de qualquer coisa, a soberania de Deus que já determinou um tempo para que isso aconteça. Ponto pacífico, ponto final. Segundo o que nós entendemos, logicamente. E aí, o que é que vai acontecer, irmãos? A confederação das 10 nações. Abra a sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 7. Diz assim: então em minha visão naquela noite vi uma quarta besta terrível, assustadora e muito forte, devorava e despedaçava as suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava o resto debaixo dos seus pés. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Esses 10 chifres, irmãos, serão 10 nações. Abra comigo agora em Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17, versículo 12. Apocalipse 17, 12. Os 10 chifres que você viu, preste atenção. O anjo está explicando para João que na visão que ele teve, que é a mesma visão que Daniel teve sobre 10 chifres, ele vai dizer o que são esses 10 chifres. Ele vai dizer aqui, ó, os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão autoridades como reis, com a besta durante 1 hora. Esses mesmos têm propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Vocês estão entendendo quem é que vai dar poder para que a besta possa se manifestar, irmãos? A besta vai precisar, querido, o anticristo vai precisar de legitimidade para governar. Aí eu pergunto para vocês aqui nunca ouviram ninguém dizendo assim: nós precisamos levantar um líder global para discutir e para trabalhar pela paz da terra? Vocês nunca ouviram isso? Sim ou não, irmão? Só eu? Vocês nunca ouviram a imprensa e governos que estão alinhados com aquilo que o anticristo vai fazer, dizendo assim: é necessário que se tenha um líder mundial para a economia? Vocês nunca ouviram isso? Esse líder mundial, irmãos, está sendo preparado por essas nações, irmãos,
vai ser o anticristo. E quando ele aparecer, vai ser com o aval dessas nações. Essas nações vão dar poder para ele se manifestar. Amém? Glória a Deus. Então essas 10 nações, irmãos, nós entendemos que elas são o Império Romano restaurado. E aqui no estudo, eles ainda vão um pouco além. Eles dizem que essas 10 nações é a União Europeia, que é o Império Romano restaurado. E o último império que vai ser abalado, que precisa ser para que se cumpra tudo, é o Império Romano. O Império Romano ele vai ser restaurado. E quando ele for restaurado, vai ser na representação dessas 10 nações. Essa liga destas 10 nações aqui. Eles vão dar poder, vão ser a base política, militar e econômica que vai prover o anticristo. Amém? Amém, irmão? Presta atenção, querido. Por que é importante a igreja saber disso? Porque se você for observar, quando Deus ia destruir toda a terra, e ele achou em Noé um homem justo e digno, um homem justo e bom, um homem íntegro, um homem reto. E ele disse assim: Noé, faz uma arca porque eu vou destruir tudo. Ele anuncia para Noé antecipadamente o juízo que iria acontecer, sim ou não? Quando Deus vai liberar juízo sobre Sodoma e Gomorra, Deus anuncia antecipadamente o juízo a Abraão, sim ou não? Em Gênesis 15, Deus anuncia gerações antecipadas, o cativeiro que Israel, até a geração de Abraão, iria padecer. Se você for pegar lá, você vai observar. Deus mostra, Deus anuncia um cativeiro antecipadamente. Antecipadamente. O cativeiro da Babilônia foi predito antecipadamente. O cativeiro, irmãos, foi predito antecipadamente. E aí, um texto que é áureo, que todo mundo gosta de usar, geralmente quando tem conferência profética, o pessoal usa muito esse texto, que diz assim, que Deus não faz nada sem antes anunciar aos seus servos, os profetas. Deus anuncia de antemão. O livro de Apocalipse é o que, irmão? Se você entender o que eu estou falando. O livro de Apocalipse é o que então, irmãos? Deus anunciando antecipadamente o que irá acontecer. E por Deus anunciar antecipadamente o que vai acontecer, Ele entrega um manual chamado Livro de Apocalipse, aonde está tudo ali, irmãos, para a igreja, queridos, se guiar por esse livro, para que eles tenham escape, para que eles tenham direção, para que eles tenham amor, sobretudo por Jesus, paixão pelo Senhor, desejo para que o reino de Deus venha por meio do seu reino. Glória a Deus por isso. Então essa confederação das nações, irmãos, de 10 nações, será aliada do anticristo. Haverá martírio de cristãos, irmãos. Isso é um evento negativo do tempo do fim. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem lembra o que é que Jesus ensina em Atos 1:8? Quem lembra aí? Abre aí Atos 1:8.
atenção aqui, o texto está dizendo assim, ó, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, quem tem o aplicativo, sabe o que significa testemunha. Quem não tem o aplicativo, acha que testemunha é só o ato de testemunhar. O que tu é para Jesus? Eu sou uma testemunha de Jesus. Alguém já falou isso um dia? Eu sou testemunha de Cristo? Já? Sim ou não, irmão? Você é crente, você nunca disse isso. Sim ou não? Você sabe o que significa testemunha no original? E a palavra ali é marturel, que vem de martírio, ou de martiria. Amém? Quem é alguém que se dispõe a sofrer morte violenta por amor. Mas para isso acontecer, eu recebo o quê? Poder do Espírito de Deus. Deus derrama poder em mim e em você, né, para a gente rodopiar no Espírito Santo. E é gostoso, eu não estou dizendo que não se faça isso. O irmão quer do reteté, continua no reteté, irmão. Mas o texto está dizendo que Deus quer derramar poder sobre o seu, sobre a sua igreja, para que a sua igreja, mesmo com perigo de morte, continue avançando. Para que a sua igreja, mesmo com perigo de morte, não se cale. Para que a sua igreja testemunhe com a sua vida ou com a sua morte de que Jesus Cristo é o Senhor e que o mesmo Cristo que um dia subiu é o Cristo que irá voltar para reinar. Amém? Então, irmãos, aquelas conferências de poder do Espírito Santo, quando a gente entende o texto, deveria ser conferência de morrer pelo Espírito Santo e não de poder. O que o texto está dizendo? Deixa eu perguntar aqui, quantos aqui têm consciência que já aceitaram Jesus? Amém? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que nós fomos chamados para morrer pela causa de Cristo. Paulo disse o que para mim? O viver, o morrer, o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Nós somos chamados para caminhar com o Senhor, para sermos fiéis e, se preciso, morrer pela causa de Cristo. Com exceção do apóstolo Pedro, com exceção do apóstolo João, qual foi o outro apóstolo que não enfrentou martírio? Paulo teve a sua cabeça decepada em Roma. Você é melhor que Paulo? Não diga uma blasfêmia dessa. Nós somos melhor do que João, do que Pedro, que foi crucificado segundo a tradição de cabeça para baixo. Tomé, que foi morto por lanças no sul da Índia. Olha como ele rodou bem, irmão. Ele foi para o sul da Índia. Se bem que de Jerusalém para lá é muito mais perto que aqui. Mas foi uma distância boa. Não tinha avião, não tinha nada disso. E ele foi pregar o Evangelho e morreu na Índia. Tiago, cerrado ao meio. Estevão, apedrejado. Pastor, você está dizendo que nós temos que morrer por Jesus? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se preciso for, você não pode descartar essa hipótese. Amém? Isso é ser uma verdadeira testemunha. O problema do coração da igreja é que a igreja desenvolveu uma teoria, uma teologia de 200 anos para cá, que ela coloca tudo isso de lado.
que ela coloca todo o modus operandi bíblico e de Deus agir de lado, para dizer que os últimos cristãos, esses vão ser raptados e eles vão sumir, eles vão desaparecer, para aparecer 7 anos depois com Jesus. Só que não tem versículo nenhum da Bíblia, irmãos. Não tem um versículo na Bíblia que deixe fundamentado a igreja sendo arrebatada antes da vinda do Senhor Jesus. E isso é bíblico. Todas as vertentes escatológicas e teológicas que ensinavam sobre a vinda de Jesus, ensinavam sobre o arrebatamento ao mesmo tempo. Quando é que Jesus arrebata a igreja? Na sua vinda. Amém? Amém, irmãos? Muitos cristãos vão apostatar da fé. Por quê? Justamente por isso. Porque os irmãos não se prepararam para essa hora, para esse momento. Os irmãos tiveram uma fé ensinada apenas a pedir o que a gente quer. Irmão, sabe quem é que vai estar? O que o povo quer vai ser o anticristo. O que o povo quer, irmão, é ter uma atividade econômica viável para prosperar e quer ter paz. Quer ter paz. Martinho Lutero, irmãos, quando começou o movimento da reforma protestante, que ele começou para que a verdade do evangelho fosse estabelecida, ele disse, sabe o que? A paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. Irmão, eu quero dizer uma coisa para vocês: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. Eu sei que o que eu estou pregando para uma comunidade de fé no interior do Maranhão, aonde o ensinamento que a gente vem desde que nós ouvimos e crescemos na fé, e que nós ensinávamos assim aqui, é que a igreja ia ser arrebatada, e que a igreja não passaria pela grande tribulação. Eu sei que é muito duro hoje ouvir que não, a gente vai passar pela grande tribulação sim. A igreja vai passar pela grande tribulação sim. É muito duro para a gente, irmão, que viveu de mala arrumada para sair a qualquer momento. Ouvi agora dizendo assim: desfaz as malas, a viagem foi cancelada. Não existe isso. Não é fácil. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês: a paz, se possível, a verdade a qualquer custo. Então, muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas, elas vão apostatar da fé, elas vão desistir, elas vão abrir mão da fé, irmãos. Sabe por quê? Porque elas vão estar esperando ser retiradas da terra no momento em que o anticristo se revelar. Quando o anticristo for revelado, irmão, que esses irmãos forem pegos despreparados, você acha que o que, é que vai acontecer com a fé desses homens? A igreja, irmão, não é treinada. Você pode observar a resposta, quem prega sabe. Marcos, pastora Jane, Cícero, bispa Samara, quem prega sabe. Porque olha, a resposta que o povo dá quando você prega um tipo de coisa. Pregue que o cristão vai passar por sofrimento. Pregue que o cristão vai ter dificuldade. Pregue que o cristão, para ser aperfeiçoado, ele vai ter que passar por tribulações e dificuldades. Você vê o semblante do povo. Não é bonito e nem bom de se ver esse semblante, mas é o que tem que ser ensinado, porque é bíblico. Sabe por quê, irmão?
porque a gente vai ensinar só vitória, só vitória, só vitória. Esses irmãos que só ouviram vitória, esses irmãos que só ouviram que vão bombar, que vão ter empresa, que vai ter isso, que vai ter aquilo, que vai ter aquilo outro. No momento em que o anticristo se manifestar, para eles ter o que eles querem, eles vão olhar um homem se proclamando Deus e prometendo facilidade para quem está do seu lado. Muitos vão abraçar o anticristo, irmãos. Por quê? Porque não foram ensinados. Porque pegaram o livro do Apocalipse e não estudaram, botaram no bolso. É a segunda vez que nós estamos trabalhando o livro de Apocalipse nessa igreja. Não vá me dizer você que você não estuda o livro de Apocalipse, porque eu não oriento, porque eu não instruo você a estudar. Se amanhã ou depois a tua fé não for fortalecida no Senhor, irmão, é porque você está esperando ouvir palavras erradas que nunca vai ouvir da minha boca. Porque eu não vou te oferecer o que Jesus rejeitou lá no monte. Porque o que hoje muitos lugares que estarão abraçados com o anticristo só oferecem para os seus discípulos aquilo que Jesus rejeitou lá no monte. Tem gente ensinando o povo a desejar fama, riqueza, poder. E não estou dizendo que se isso chegar na sua vida não é de Deus não, irmão, é de Deus. Se chegar para a sua vida é de Deus. Agora trabalhe para o Senhor na expectativa apenas de servi-lo e não de querer algo em troca. Porque o anticristo vai oferecer. E se a gente trabalha para o Senhor Jesus com a esperança de ter algo em troca e não recebe, e olha para o anticristo e vai ter tudo aquilo que a gente muitas das vezes sonhou em ter e não teve, vai abraçar o anticristo e vai dizer, esse Deus aqui é o Deus, porque tudo que eu quis Ele está me dando. Sabe, irmãos, e não é isso, queridos, que a Bíblia ensina. 2 Tessalonicenses 2,3 diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e espíritos de demônios. Irmãos, as pessoas vão trocar a sã doutrina por algo que elas querem ouvir, que lhe faça cócegas nos ouvidos, como a Bíblia diz. Irmão, não troque a palavra de Deus por nada. Não troque a palavra de Deus por nada. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus como ela é. Glória a Deus. E digo para você, irmão, até que o Espírito Santo, por meio da leitura das Escrituras, te convença do que está sendo ministrado, não abra mão do posicionamento que você tem hoje. Amém? Quem precisa lhe convencer é o Espírito Santo, são as Escrituras. Agora nós não podemos olhar para a verdade e abrir mão dela, em troca de viver aquilo que a gente acha. Amém? Estamos finalizando, falta apenas 2 pontos a serem tocados. A campanha do Armagedon. Irmãos, haverá o Armagedon, haverá um cerco militar, um conflito militar muito grande, aonde será centralizado em Jerusalém, mas haverá perseguição no mundo inteiro, ok? E aí o livro de Zacarias, no capítulo 14, no versículo de 1 a 5, diz assim, se você puder abrir a sua Bíblia aí, e vamos lá. Eis que vem o dia do Senhor. Zacarias capítulo 14, versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os seus despojos se repartirão no meio de ti,
porque eu ajuntarei as nações para pelejar contra Israel, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido no meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos com ele. Amém? Glória a Deus. Quando é isso, irmão? Quando Israel tiver cercado. Aqui, irmãos, esse cerco acontecerá. Israel será sitiada e Jesus, ele virá em uma marcha de aproximadamente, segundo o livro de Apocalipse, 300 quilômetros de distância. O que a gente aprendeu é que Jesus, irmão, vem e toca os pés direto no Monte das Oliveiras. Só que não é isso que o texto diz. Presta atenção em Isaías capítulo 63. Sim. Isaías 63, 1. Quem é esse que vem de Edom, de Bósra, com vestes de vivas cores? Quem é glorioso em sua vestidura, que marcha pela plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Presta atenção bem aqui. Bósra, Edom, são cidades, irmãos, que sitiam Israel. E há um estudo que mostra, isso aqui eu vou falar quando nós estivermos tratando sobre o arrebatamento da igreja. Eu vou ministrar praticamente, eu acho que são 4 estudos sobre o arrebatamento da igreja e essa marcha de Jesus até Jerusalém. Textos como esse de Isaías 63, textos como o texto de Abacuque e outros textos mostram claramente Jesus marchando e libertando os seus até entrar em Israel. Amém? O que é que a gente aprendeu? Que Jesus tocaria os seus pés em Jerusalém com a igreja de uma vez só. Só que não é isso que os textos bíblicos nos ensinam. Por quê? Porque Jesus, ele vai arrebatar o seu povo em meio às nações. E ele marchará em um dado momento até entrar com o seu povo glorioso, a sua igreja, libertando aonde ele será entronizado como rei dos judeus. A nação de Israel que estiver viva vai confessar o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Vocês estão ouvindo aí, irmão? Amém. Então o povo judeu, ele vai ser perseguido, irmãos. Haverá perseguição nos 3 últimos anos e meio de maneira terrível. Por quê? Porque quando Satanás encheu o coração do anticristo
para o anticristo se declarar como Deus no santuário, Israel vai rejeitar ele. E o que vai acontecer? Todo aquele que rejeitar o anticristo vai ser perseguido. E Israel vai rejeitar. E Israel vai ser perseguida. Apocalipse capítulo 12, versículo 13 e 15. Apocalipse 12, versículo 13 e 15 diz: quando, pois, o dragão, Satanás, se viu atirado na terra, perseguiu a mulher remanescente de Israel. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, ou seja, perseguida. Irmãos, a perseguição ao povo judeu, ela sempre se deu. Só para você ter uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, 16 milhões de judeus aproximadamente morreram. 16 milhões de judeus. Só na Segunda Guerra Mundial. Só na Segunda Guerra Mundial. Olha o que Zacarias diz a respeito do remanescente. Zacarias 13, 8. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela, que as suas duas partes serão extirpadas e extirparão, mas a terceira parte, ou seja, um terço, restará. Zacarias 13, 8. Aí o texto que nós lemos ainda agora, de Zacarias capítulo 14, versículo 2, diz que porque eu ajuntei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e metade da cidade sairá para o cativeiro. Presta atenção. Segundo os dados que se tem hoje, Jerusalém tem 600 mil pessoas. Quando o anticristo, com seu império militar, invadir Israel, como foi predito que haverá invasão, de 600 mil, a metade é quanto, irmão? Pelo amor de Deus, 300 mil. 300 mil irão para o cativeiro assim, não tá. 300 mil judeus irão para o cativeiro. Isso falando de uma população de 600 mil. Sabe-se lá até o tempo desse acontecimento quantas pessoas terão. Então, irmãos, todos esses eventos que eu descrevi para vocês aqui são eventos ligados ao dia do Senhor. São eventos que marcam momentos negativos. Talvez você diz assim: eita, mas não falou uma coisa boa. É porque esses são os eventos negativos. A parte dos eventos positivos foram falados nas 3 ministrações que nós falamos sobre os eventos positivos. Eu vou colocar a playlist do YouTube amanhã, quando eu subir esse estudo do YouTube. Eu vou colocar no grupo da igreja, vou colocar também no Facebook todas as ministrações, para que vocês depois possam com calma sentar. Tem na página da igreja, tem todos os textos que nós trabalhamos, todos os versículos que nós trabalhamos. Agora cabe a você estudar. Amém? Cabe a você estudar.